Boa noite. Boa noite a todas, todos. Estou aqui no perfil da Matra 12. Eu sou Andrea Pazzold, para quem não me conhece. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui me ajeitando enquanto a gente espera o pessoal chegar. Boa noite. Então, gente, quem quer ser juiz do trabalho, juíza do trabalho, vamos conversar sobre isso hoje com gente que já é. Vamos dar uma animada nesse negócio, já que vem concurso aí. Eu vou chamar... Bom, Guilherme, eu tô vendo a tua solicitação. Eu vou te pedir para fazer a solicitação daqui a pouco de novo. Deixa eu só apresentar aqui pro pessoal o que vai acontecer. Se eu não conseguir a tua solicitação, eu te peço de novo, tá? Bom, gente, hoje nós vamos usar aqui a Matra 12, que numa parceria com a Matra 9, da Matra 9, do Paraná, nós vamos fazer uma live sobre carreira, estudos, como foi a trajetória de 3 juízes do trabalho até a sua aprovação no concurso e como eles se sentem hoje, porque isso também é uma coisa muito importante na carreira, né? Nós estamos com as inscrições do nosso curso preparatório para o concurso, para a primeira fase agora, né, nesse primeiro momento, abertas. A primeira aula está sendo disponibilizada hoje, de Direito Constitucional do professor Kleber, que é uma aula excelente. O professor Kleber é muito bom, uma parceria antiga da Matra 12 já. E vai ser interessante a gente conversar com eles hoje para ver como é que foi a história deles, né? Amanhã também tem aula disponibilizada. Semana que vem a gente vai ter uma aula, vocês vão ter uma aula comigo, os alunos vão ter aula comigo sobre estratégia de estudos. Mas acho que a gente vai poder aproveitar muita coisa do que for conversado hoje, lembrando que as pessoas são diferentes. Então, quem disser para vocês que tem um método, uma estratégia infalível para você passar no concurso e que serve para todo mundo, desconfie. Porque isso é uma coisa muito estranha. As pessoas são diferentes, elas têm estratégias, métodos, formas de aprendizado diferentes, né? Então, nós vamos conversar com o Guilherme Amin, com o Everton Vinícius da Silva e com o Bruno Malhari, sobre como funcionou para eles, porque vocês vão ver que são experiências diferentes, histórias diferentes, e acho que isso também enriquece o nosso estudo, o nosso aprendizado. Minha cadeira aqui tá descendo. Quem já fez live comigo sabe que mudei, vocês estão vendo que o cenário é outro, só tô com o meu Baby Yoda ali em cima, tem que ajeitar, não consegui mais, mudei de lugar, estou aqui ainda. Tentando ajustar os meus penduricalhos para as minhas lives e para as minhas aulas. Então, para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Andrea Pazzold, sou juíza do trabalho do TRT de Santa Catarina e sou coordenadora do curso preparatório para a magistratura do trabalho, numa parceria Matra 12 com a Ematra 9. Também sou a diretora cultural e de formação da Matra 12, então eu coordeno também a pós-graduação da Matra 12 e sou professora de muitos cursos. Quem quiser, @prof.andreapazzold. Lá nós temos os cursos que eu dou, como entra na comunidade, para estudos permanentes, lá tem bastante coisa. Mas hoje eu vou então trazer os nossos convidados. Nós vamos fazer a seguinte dinâmica: eu vou chamar o Guilherme, deixa eu ver se eu fiz isso certo, sim, eu vou chamar primeiro o Guilherme, depois o Everton e depois o Bruno, separadamente, para cada um falar da sua experiência. São experiências muito interessantes, eu fiquei muito feliz em conhecê-los nesse momento aqui, tá? Então, vamos ver aqui se o Guilherme me traz aqui de novo. Guilherme, vamos lá. Pedir para ele colocar de novo aqui o pedido dele, para eu agora te aceitar. Aqui. Opa, ajeitar aqui que tá vindo aí. Opa, Guilherme, você tá me ouvindo? Oi, André. Escuto sim. E Ah, você? que bom, tô ouvindo bem. Boa Boa noite, bem-vindo. noite. Obrigado, André. Boa noite para você e para todas as futuras e futuros juízes que nos assistem. Que bom, prazer te conhecer, inclusive, né? Porque a gente só acabamos nos falando pelo Pelo WhatsApp WhatsApp. mesmo. E eu sou dessas mídias, mas eu já sei que você não é. Então, bem-vindo a esse universo instagramável Obrigado. que nós temos aqui. Então, você vai Obrigado. É ver que uma é uma conversa. alegria.
participar aqui com você. Ai, Oi, que Nara, bom. tudo bem? Olha só, já temos A pessoas Nara, nossa, conhecidas aí. Nara poderosa, Nara, senão não tem curso, minha gente. Nara, vocês sabem que vai fazendo tudo se pergunta para ela, tudo a gente resolve com ela, ainda bem, né? E eu tô vendo que você também conhece bem, né, a Nara. A Nara é É, nosso braço bom, direito e nosso braço esquerdo lá na Escola Judicial do Paraná. Na Escola da Magistratura aí, Matra Nova. eu acho que ela já está há bastante tempo, né? A gente tem a nossa Nara, que é a Cláudia, que também está há mais de 20 anos conosco. Então, imagina, sem ela, elas são as nossas memórias, inclusive, né? Senão a gente nem lembra o que É aconteceu. verdade. Bom, Guilherme, eu vou te passar a palavra para você falar alguma coisa de você brevemente, tipo, em que ano você passou no concurso, mas principalmente se você sempre quis ser juiz do trabalho, se isso é uma coisa que te passava, se isso veio com o tempo, se você, lidando com o direito do trabalho, é que quis ser juiz do trabalho, se você foi daqueles concurseiros e aí juiz do trabalho também servia e você aí entrou para estudar especificamente para a carreira depois, como o que te levou à magistratura do trabalho. Isso acendeu para você quando? Quando eu me formei em 2009, eu fui para a advocacia trabalhista. E não levou mais que 2 anos para eu descobrir que minha vocação era para a magistratura. E por ser um apaixonado e um entusiasta do direito do trabalho já desde o tempo da universidade, inclusive tive uma professora universitária que é juíza do trabalho aqui no Paraná. Por ser um entusiasta do ramo, eu, assim que descobri que minha vocação era ser magistrado, automaticamente já me vi na magistratura do trabalho. E em 2011 comecei meus estudos, não tinha nenhum conhecido, nenhum amigo que pudesse me orientar a princípio, então eu errei muito no começo, na forma de estudar. E passei 5 anos e meio depois. Eu vi aqui que você fez 20 concursos e passou no 21º, é isso? Passei no 21º concurso, no TRT da 21ª Região, em Natal, no Rio Grande do E é Norte. interessante que é bom as pessoas saberem, porque quem é jovem não está lembrado muito bem, mas os concursos eram regionais, né? E voltei. Daí eu perdi o Guilherme. Ai, gente, olha, apareceu um troço aqui no celular e eu tive que mexer. Espero que preciso que ele volte aqui. Perdi o Guilherme. Voltou, Nara. No meu celular apareceram coisas aqui e eu não consegui tirar. E aí eu perdi o Guilherme. Ah, voltei. Pronto. Tô piscando para vocês verem que não tá travado, tá? Só tô esperando ele entrar. Deu. Desculpa. Desculpa eu, André. Meu Desculpa aí, celular pessoal. os celulares se atrapalharam. Desculpa. Não sei se foi Meu na apareceu um internet. negócio que não sei o que tá hoje, enfim. Mas só o pessoal saber, eles eram regionais. Então as pessoas faziam muitos concursos, porque eles abriam. Então quando a gente fala 21 anos, 21 concursos, não quer dizer 21 anos tentando. Porque não era um concurso por ano. Você fazia lá 3, 4, 5, abria concurso, se você tinha dinheiro para inscrição e podia viajar para fazer a prova, estava estudando, você viajava. Então agora é muito difícil a pessoa adquirir cancha de concurso como era naquela época. Porque você ia pegando manha de concurso, né? De estilo de prova. Até os próprios nossos... a gente tem aquelas mandingas, assim, que todo concurseiro tem, né? Que a gente tem aquela coisa de usar aquela caneta, sentar daquele jeito, arrumar aquelas Aquela coisas camiseta, que a gente tem eu disso. tinha uma. Aquela camiseta que passou, todo mundo tem uma camiseta que ia enquanto dava certo, né?
A gente tinha Sim. isso. Até a hora que Isso você não dá mais aprovava tempo. usando aquela camiseta e largava. Larga, essa não funciona mais, deu azar, não é mais essa, daí assim, leva as coisas, arruma as coisinhas. Isso agora é muito diferente. Então a gente tinha muito mais possibilidade até de se espalhar, mas por outro lado, eu lembro que uma coisa que fazia diferença é assim, você tinha que escolher, porque na minha época, pelo menos, você já passou depois, mas na minha época não existia remoção. Se você passava num lugar, você ia mofar, aposentar lá ou conseguir alguém para fazer uma permuta. Então você tinha que pensar muito bem para onde você ia, qual era o teu limite de onde você, para onde você iria. Você podia ir para muito, assim, você tinha muitas possibilidades de concurso, mas você tinha essa limitação. Por outro lado, hoje, com o concurso nacional, passou, amigo, é para onde tem, Não, né? E depois você vai se ajustando, né? Então, dizer que você fez 20 concursos, gente, não é que ele passou 20 anos estudando, foram 5 anos, né? E eu tô vendo, você me falou aqui, eu tenho anotado, porque senão eu vou esquecer, que você advogou desde a formatura. Então, você também estava trabalhando, não tinha ninguém bancando esse teu estudo para o concurso, né? não, eu tinha que trabalhar. Eu não tinha um plano B e não tinha ah, o privilégio de parar tudo só para estudar. Mas sabe, Andréia, até é bom que você tocou nesse assunto. Se eu pudesse ter parado somente para estudar, com a cabeça, o conhecimento e a experiência, claro, que eu tenho hoje, eu não teria feito isso também. Porque o fato de praticar também o direito do trabalho me deu por um tempo significativo, foram quase 8 anos de advocacia, me deu uma experiência que eu trouxe para a magistratura e que muito me ajudou. E além disso, deixava mais leve o fardo de uma reprovação quando acontecia. Porque eu tinha o que voltar a fazer no dia seguinte, eu tinha meu trabalho, eu tinha meus prazos no escritório, da mesma maneira que quem é servidor tem que voltar para o seu trabalho no tribunal. E então, ainda que fosse difícil conciliar o tempo do trabalho com o estudo, para mim foi saudável até do ponto de vista da saúde mental, que é um dos pontos mais afetados pela vida de concurseiro nessa caminhada. E eu acho que isso é bem individual, né? Tem gente que só consegue se imaginar se dedicando integralmente. Eu também não tive essa opção, eu nem tinha essa opção. Passar no concurso mais velha, vida adulta, eu tinha que sustentar. Mas mesmo eu também acho, principalmente, claro, é que o pessoal tem que lembrar que tem que passar na primeira prova, né? Da segunda prova em diante, faz muita diferença o que a gente tem de bagagem. Exatamente. Até para a gente desenvolver as respostas. Eu acho que para a prova subjetiva mesmo, eu percebi como fazia diferença quem eu tinha sido até então. Depois, na sentença, a gente se ferra de novo, né? Porque aí é um mundo novo e eu sei que para você foi o que também deu aquela empacada básica que você foi passando em um monte de primeira e um monte de segunda fase e a terceira fase você empacou por um tempo. Empaquei Porque por um tempo. você não fazia sentença na vida, né? Eu não fazia sentença. E você sabe que, por coincidência, a prática na advocacia também foi fundamental para minha aprovação na prova de sentença, porque caiu um caso de uma ação plurima com 3 reclamantes, e na situação de um desses reclamantes, houve um enrosco no processo que nunca tinha aparecido em prova de sentença, segundo os professores me contaram até então. Mas eu tinha, no escritório, tido recentemente um caso daquele. Então, o mérito você tinha na sua cabeça. Na prática. Exatamente. Eu sabia o que eu ia fazer. Eu ia julgar da mesma maneira que o TRT da 9ª Região havia julgado no processo em que eu era advogado. Eu não me lembrava da fundamentação, era algo muito diferente. Mas eu consegui chegar lá. E foi, inclusive, a resposta que a banca mais gostou. Eu fui aprovado em primeiro lugar, não só no concurso, como na prova de sentença. Mas eu não tinha ideia de se o que eu estava fazendo estava certo ou não estava, porque eu não conhecia nem jurisprudência sobre aquele tema. Enfim, acabou sendo a
união do encontro da oportunidade com o momento certo, com a preparação com a oportunidade. O professor Daniel Lisboa me dizia isso. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E assim foi no meu É que eu caso. acho que chega a nossa vez, né? Aquele nosso momento, assim, aquele que você tá com aquilo tudo pronto, assim. Eu fiquei na sentença, a única sentença, eu fiz 2 sentenças, a do Rio e a de Santa Catarina. E a do Rio eu nunca tinha feito uma sentença na vida. E caiu um tema que eu sabia, porque eu advogava para a clínica de radiologia e caiu uma situação de técnico em radiologia. Ninguém sabia como fazer com aquela lei. Eu sabia, só que eu não sabia fazer sentença. Bobagem. Então, assim, mas você vê, eu enganei uma pessoa, porque eu tirei 4, 4 e 5. Então teve um cara que achou que eu sabia Que fazer. te aprovou? Entendeu? Olha bem, e eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu sabia que eu tinha que fazer uns negocinhos, eu comprei o menor livro. Mas depois eu fui, porque eu não esperava que eu fosse chegar naquela prova de sentença no Rio de jeito nenhum. Eu não achei que já estava na minha vez, e aí quando eu vi que, bom, pode ser que isso aconteça, e aí a gente vai. E assim, bom, como eu vou conversar com o Everton e com o Bruno também, você faria alguma coisa diferente? Faria. Eu não teria feito inscrição em tantos concursos como eu fiz no início. Sabe, eu vou fazer para ver como é que é a prova. Eu não teria feito isso hoje, vendo em retrospecto, porque eu gastei muito e eu não tinha ainda nenhum tempo de estudo, quase. Hoje já não sei se isso vem a ser uma opção, porque o concurso se nacionalizou, não são mais tantas oportunidades, como você acabou de comentar, mas quando os concursos nacionais eram daquela maneira, eu fiz concursos demais antes de começar a ficar mais preparado para pelo menos passar na primeira fase. E o que eu teria feito diferente também seria buscar formas diferentes de estudo antes de ir para a prova. Então, para a primeira fase, eu sempre estudava a legislação seca e súmulas e achava que aquilo ia dar certo. Só consegui passar, no entanto, quando eu comecei a pegar as provas anteriores de outros concursos, destrinchar as questões, estudando toda a parte teórica do tema de cada questão. E isso eu só fui fazer com, acho que 2 anos já. Desde a primeira prova que eu fiz. E daí eu passei na primeira fase e não reprovei mais. Eu digo para o pessoal que é para ler todo dia a Constituição, a CLT e as súmulas, mas eu não passaria se eu só tivesse feito isso. Eu li doutrina, eu sou da turma do resumo, mas eu sei que isso é muito individual, né? Então, assim, você é uma pessoa que estuda, você é visual, auditivo ou sinestésico? Você sabe essa questão? Você se percebe mais o quê? Eu sou mais visual. A pessoa tem que saber como ela é, para ela Tem que saber o que saber. funciona, né? Para ela saber o que funciona para ela, porque às vezes a pessoa é muito visual e ela fica ouvindo aula e aquilo não entra. E às vezes a pessoa é muito auditiva e ela fica lendo sem parar e também não entra, né? Sim. Mas Então, aquilo só não passa quem desiste, quem estuda errado. Eu consegui passar a partir do momento que passei, que percebi qual era a maneira em que eu tinha mais rendimento e aí acertei a minha forma de estudar. E dali para frente, eu fui passando aquela fila até chegar o momento em que veio a minha aprovação. Como você disse, a gente começa lá atrás, mas uma hora chega que a gente está lá na frente e consegue passar. Então, Guilherme, obrigada. Eu vou, até por isso que vai ter uma aula de estratégia de estudo que eu vou dar, que é também, até porque eu falo, não acreditem em quem diz assim, eu te digo como você vai passar, porque isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Não existe. Não existe. Então, eu te agradeço muito, quero ver se o Everton está por aqui. Obrigado você. Mas obrigada um abraço por estar com a gente. todos. Voltaremos a conversar. Tá bom. Obrigada, Agora eu já tá? clico aqui no X e saio, né? Isso, Tá isso. Já bom, pegou a mãe. desculpa aí a Beijo, minha boa noite. experiência. Obrigado, um Foi beijo. ótimo. Obrigada, boa noite. Tchau. Vamos ver se o Everton entra aqui. Eu vou ver se o Everton entra aqui, que ele tem uma história legal para contar. Só que eu vou, enquanto ele entra aqui, eu preciso ver um negócio. Deixa eu ver, eu só queria aceitar ele aqui. Deixa eu ver se ele já está. Para eu poder entrar com ele aqui. Minha cachorra está latindo e é porque ela está encrencada, gente.
Isso nunca acontece. Patrícia, você pode entrar aqui na live e pedir para entrar um instantinho? Porque aí você recebe o Everton enquanto eu atendo a encrenca e aí depois eu volto? Pode ser? Só enquanto eu atendo ela e depois a gente troca de novo, pode ser? O tempo mínimo de estudo, Carla, a gente vai falar, a gente vai perguntando, até porque isso é bem individual também, mas isso eu vou falar mais na aula de estratégia de estudo, tá? Até para falar de tempo também. Eu vou passar isso aqui, mas é porque a minha cachorra realmente está encrencada, eu vou ter que vê-la aqui. Patrícia, você consegue entrar? Entra aqui para receber o Everton e aí eu volto, só porque eu não quero que caia a live, entendeu? Ela tá horrível, ela nunca tá horrível, gente. Patrícia é ótima, vocês vão ver. Tem nada de horrível. Só te recebo, vou ali e volto. Horrível você eu quando levantar aqui. Obrigada, Guilherme. Deixa eu ver se a Patrícia pede aqui. Deixa eu te chamar aqui, Patrícia. Oi. Oi, tá aqui. Oi. Ó, seguinte, o que eu preciso é porque eu tô vendo se o Everton tá aqui e eu não tô achando ele. Eu vou até botar meu óculos para achar ele. Tá, vamos ver Mas se a não gente acha adianta, ele né, aqui. André, que eu não consigo colocar ele para entrar. Não, mas eu coloco, se ele já estiver aqui. Tá. Só você mesmo para me fazer entrar. É, eu sei, você me ama. Ó, eu vou ver se ele tá por aqui, acho que sim. E aí ele entra. Vamos ver. Se o Bruno tiver. Ah, tá ali, ó. Ixi, cadê você? Olá, Aí. boa Oi, noite, Everton. tudo bem? Tudo Tudo bem? bem, André, Bem-vindo. Patrícia? Tudo Oi, bem? Obrigado. Bom? Tudo bem, e Eu você? vou. Tudo certo. Gente, o Everton também é juiz do TRT 9, TRT 15, desculpa, você tá no 15, né? Não, Eu removi do 15 pro para o 9. 9, isso, em Isso, 2020. então também é do 9. 2021, Tá. melhor. Uhum. Como eu estava dizendo, pessoal, eu vou precisar ver o que a minha cachorra, que só late quando está precisando quando está em apuros, e ela é uma labradora. Mas eu quero que, até porque eu já te ouvi, e eu acho que as pessoas precisam muito ouvir a tua história, de como é possível, quando a gente acha que não está, quando a gente não tem as melhores condições, quando a gente também não tem ninguém bancando, e quando a gente não tem ninguém por perto que também esteja na mesma carreira, que esteja para te dar o mesmo auxílio, o mesmo livros e tal. Então, você me falou da origem do seu pai e a sua mãe, e como foi para você, né? Então, você foi servidor também, então eu queria que você contasse. E aí depois eu vou te perguntar como é que era o teu esquema de estudo nisso aí, tá? Mas eu queria que você contasse a tua história e quando que você quis ser juiz do trabalho. E aí o povo vai te ouvindo e eu já vou. Enquanto isso, Legal. eu ouço ele aqui. Vai lá, Andréia. Então vamos Bom, lá. vamos lá. Eu venho de uma família modesta, né? Meu pai é mecânico de automóveis e minha mãe é uma técnica em radiologia. Nenhum, né? Conseguiu concluir o ensino superior. E eu me formei, fiz todo o ensino, né, na rede pública, e me formei na Universidade Estadual de Londrina no ano de 2008. Ainda na faculdade, eu passei por um concurso de técnico judiciário, fui para outra cidade, outro estado, tive que trancar matrícula por 2 anos. Retornei, isso eu estava no 4º ano quando passei nesse concurso. Retornei, me formei, né, em 2008 e em 2010 eu passei, daí esse concurso que eu passei era para técnico judiciário, em 2010 eu passei para analista judiciário Todos e eles para o no TRT. TRT. Todos eles no TRT. Não, para técnico judiciário em 2005 foi no TRE, Justiça Eleitoral. Em 2010 é analista da Justiça do Trabalho, TRT. E tive a oportunidade de trabalhar mais tempo no 2º grau, trabalhava com minutas daí de acórdãos.
E em 2000 e por volta ali de 2012, 2013, eu iniciei minha preparação já para a magistratura, né? Eu trabalhava 7 horas por dia e comecei a preparação para a magistratura. Fiz diversos concursos, né? Por volta de 11 concursos até a aprovação em 2016 no TRT Campinas, né? 15ª região. E você me ouve bem? Ouço bem. E qual desses cargos que você ocupou no serviço público você acredita que tenham contribuído para a sua aprovação? Ou se você acha que foi uma mistura de todas essas experiências? Sem dúvida. Todos acabam contribuindo, mas no TRT, na Justiça do Trabalho, meu trabalho já era mais voltado à atividade fim, né? Não era um trabalho, era um trabalho já de fazer minuta, de acórdão. Eu tinha que estudar, me preparar, estudar jurisprudência para conseguir, né? Elaborar as minutas. Então, sem dúvida, a Justiça do Trabalho, né? O cargo de analista do TRT me contribuiu mais para essa preparação para a magistratura. E a Nara está colocando aqui, pelo que eu pude ler, que você foi aluno da Ematra 9 também. Fui. A Ematra 9 teve uma grande parcela de contribuição para a minha aprovação, né? Fiz o curso de discursivas, professor Felipe Calvê, Tiago Mira, também fiz curso de sentença, professor Fabiano. Muito me ajudaram, são meus amigos hoje, né? E sem dúvida foi essencial aí para minha aprovação. E você considera, então, que esse período que você passou, pelo que eu pude ouvir, minutando acórdãos, contribuiu bastante, né? E os estudos na Ematra 9 também. E como é que era a forma como você estudava? Que horas você estudava? O que você fazia como rotina? A gente pergunta isso aqui para poder, de alguma forma, tentar inspirar o pessoal. Bom, com o curso, eu costumo brincar que cada um tem seu método, né? Não existe um método universal. Talvez o que tenha servido para mim não sirva para os outros, assim como eu fui tentando pensar, né? Eu conversava com muitos candidatos, muitos aprovados, eu tentava pensar de cada um que seria adaptável à minha estratégia, né? Como eu trabalhava e estudava, eu tinha menos tempo de estudo. Então, eu tentava otimizar esse tempo, né? Bom, eu não tenho todo o tempo, talvez, de quem tenha dedicação exclusiva aos concursos, mas eu vou tentar, no tempo que eu tenho, estudar da melhor forma, dentro da melhor estratégia. Então, eu não estudava, assim, uma grande quantidade de horas, mas as horas que eu estudava, eu me dedicava integralmente, né? Com muita intensidade, celular desligado, foco total. Então, eu estudava mais ou menos de 3h30 a 4 horas por dia, de segunda a sábado. 1h30 de manhã e 2 horas e pouquinho na parte da noite. Essa era a minha rotina. Eu estudava muito jurisprudência. Uma coisa que eu acho que contribuiu muito também foi um estudo de artigos, de revistas, artigos científicos, de temas específicos que estavam em voga e que eram temas importantes, e meu estudo acho que era focado nisso, além da resolução de questões, e sábado era meu estudo de sentença, né? Sábado eu me dedicava assim, eu simulava uma sentença de concurso, sentava lá, pegava uma prova que já tinha sido caído em algum concurso, né, uma prova prática de sentença, e tentava simular uma situação de prova. Então, em 4 horas, que era o tempo, né, que dispunha para fazer a sentença, eu sentava, lia, fazia o quadro e tentava responder nesse tempo. E depois comparava. No caso aí, eu fazia o curso da Ematra, né, era a sentença aí que o professor corrigia, né, comparava com as dos colegas. Então, o estudo, a parte prática era essa. E um dia na semana eu resolvia questões discursivas. Então, André, eu vou fazer a última pergunta para ele e vou sair, tá? Tá tudo certo aí? Tá. Era um xixi épico, enfim. Cães.
Travou? Então, Conseguiram me ouvir? estamos te ouvindo bem. Ah, Eu vou deu fazer para a ouvir última tudo na pergunta para parte você e prática. vou sair, tá? Tá E bom? nesses estudos que você fez, seja para a segunda prova, ou seja para a prova de sentença, você chegou a estudar alguma coisa ou fazer alguma sentença que caiu na prova? Ah, sim. Não cai integralmente, mas os temas ajudam muito, né? Você fala, não, isso aqui eu já discuti na aula, ou eu já discuti um assunto semelhante, porque esse é o interessante do concurso, tanto da segunda fase quanto da sentença. Às vezes a questão não é idêntica ao que você fez, mas você consegue pensar um conceito doutrinário, alguma questão e trazer para aquela prova, né? E, inclusive eu consegui já elaborar respostas que quando eu li a questão eu não sabia. Mas eu tentei buscar ali os fundamentos, os princípios, né, que são a base do direito, para a partir daí trazer para o caso concreto e elaborar uma boa resposta. Então, tá certo. Obrigada. Então, na verdade, todo estudo serve para alguma coisa depois, né? Todo estudo. Não tem estudo que seja inútil, né? Não tem estudo estudo inútil. inútil. Uhum. Andréia, agora Patrícia, você quer ir? Obrigada. Não, pode você sair ali. Eu não sei. Vai no X, Alissa. Eu Vai não no tô. X Eu vou sair no X de cima. Perdi totalmente o traquejo dessas lives. Obrigada. Tá vendo? Tá na hora de voltar. Obrigada, tá, Patrícia? Um beijo. Everton, você... que eu tinha... Eu sei que agora a Patrícia já avançou nas nossas conversas, mas assim, você hoje... Antes era diferente, né? Você passou em 2015, já é um pouco mais recente. Você acha que o cursinho ajuda? Ajuda também muito assim a troca de experiências que você tem no cursinho, né? Com outros candidatos, você fala, não, eu não abordei a questão por esse prisma, por esse ângulo que eu poderia ter abordado. Então, essa troca de experiência, com certeza, ajuda bastante. E as dicas dos professores, né? Que é alguém mais experiente, que geralmente já acompanhou muitos candidatos, tem um parâmetro de comparação para dizer onde você precisa melhorar e te trazer esse feedback. Sem dúvida, ajuda bastante. Você é uma pessoa que tem um estudo... Você sabe se você é um estudante mais visual, auditivo ou sinestésico? Você já pensou sobre isso? O que funciona melhor para você? Acredito que eu seja visual também, tanto que eu tinha muita facilidade na primeira fase com a parte de decorar texto de lei e tal, eu tinha uma boa memória. Isso me ajudava bastante na primeira fase. Isso é importante, porque eu pergunto isso porque eu acho que é muito importante. Quando as pessoas começam a tentar seguir fórmulas de outras pessoas, né? É legal você ver como você é. Saber o que funciona para você. Porque às vezes você vai seguir aquilo, então assim, resolução de questão. Tem muita gente que dá muito certo com resolução de questão. Tem gente que só fica frustrada, não consegue avançar naquilo. Vê que errou, não vai ver. Só diz assim, não sei nada. Não sei nada. Uhum. E às vezes, quando a pessoa está muito no começo do estudo, resolver questão, pode ser meio frustrante mesmo. Porque você pode descobrir que falta muito ainda mesmo, né? Exatamente. Uhum. O que aconteceu na minha primeira prova, inclusive eu lembro até agora, a prova discursiva que foi corrigida. Foi uma prova na segunda região. E eu falei, nossa, eu respondi todas e tirei uma nota, vamos lá, 4, mas eu respondi tudo. Então, causa essa frustração, porque você vê o como você está aquém, né, dos demais candidatos, mas isso só a preparação traz, né, e é a maturidade, né, só o tempo e o estudo vai trazer essa maturidade. Porque pra gente... Depois a gente vai vendo em perspectiva, a gente vê várias coisas que a gente podia ter feito diferente, né? Num que não deu certo. E às vezes também você vai, assim, eu fui super bem numa prova subjetiva no Rio, eu tirei a nota mais alta. Grande coisa, né? Depois não muda nada, porque depois não passei na sentença. Então, assim, mas eles, parabéns. E eu ficava pensando, o que eu tinha escrito que eles tinham gostado tanto? Porque eu não achei que eu tinha feito uma prova tão boa, entendeu? Eu já tinha feito prova melhor do que aquela. Mas, nossa, foi... e era sobre súmula. Eu lembro de uma questão que era sobre súmula vinculante e eu queria fugir de dizer se eu era a favor ou contra, entendeu? Então eu fiz um super negócio sobre isso, sem dizer. E eu fiquei pensando, gente, eles acreditaram, não estou acreditando que eles caíram nesse meu negócio, que nem eu entendi direito o que eu escrevi, mas funcionou, mas também por quê? É isso que você falou.
você estuda princípios, você estuda o resto, né? Você tem um entorno. Às vezes você não tem a resposta daquilo, mas você tem um entorno que mostra uma base muito sólida do direito do trabalho, né? E é isso que o André Alves está dizendo, é estudo, é insistência, é você, mas acho que é organização, porque você também estava trabalhando quando você passou, né? Isso, trabalhava no TRT, era analista. Você acha, porque a gente tinha conversado isso com o Guilherme também, você teria feito alguma coisa, você acha que teria sido melhor se você não tivesse trabalhado? Se você não tivesse trabalhando, você teria passado mais rápido? Necessariamente? Olha, eu sempre trabalhei desde a faculdade, mas eu sentia que se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria otimizar a minha preparação, assim. Porque muitas vezes você chega cansado do trabalho, né? Então, acho que o ideal seria um emprego, talvez, um trabalho de menos horas, mas eu precisava, né? Então, assim, eu nunca vi o trabalho como, isso me atrapalha, não. Eu preciso do trabalho, porque não tem ninguém que me sustente, e eu vou passar trabalhando. Então, se eu tenho 3 horas e meia para estudar, eu sempre gostei muito de esporte, né? Então, esse mindset de um treino ou um estudo com intensidade, eu falei, às vezes só o tempo não quer dizer. Então, se você tem 3 horas e meia ou 4, mas faz aquelas horas muito intensas, com concentração, eu ia tentar compensar assim, essa desvantagem do tempo com a intensidade de estudo. Então, essa foi a minha estratégia. Sabe, você conhece aquele livro Jeito Harvard de Ser Feliz? Conhece esse livro? Não conheço. Esse eu não Ai, conheço. leia. É bom? Leia, muito bom. Vou anotar aqui. Muito bom. E ele tem muitas dicas de produtividade, porque, na verdade, o cara foi fazer uma pesquisa em Harvard e ele descobriu que tinha... Harvard, todo mundo é genial, e eles eram profundamente infelizes, e uma disputa muito grande, porque o cara é muito genial quando ele entra em Harvard. Quando ele tá lá, todo mundo é genial que nem ele, então ele não é nada demais, né? Porque todo mundo é parecido, né? E aí ele dá umas técnicas de produtividade, tem uma regra que eu acho bem legal, que é a regra dos 20 segundos, que hoje em dia, com as distrações que a gente tem, eu acho que ela pode ajudar, que é assim, você deixar... Porque quando eu fiz concurso, o celular era utilizado para eu telefonar. Você vê que coisa, né? Que coisa estranha. O celular usava para telefonar. Mas a gente é deixar aquilo que te distrai a 20 segundos de distância. Então, você tem que levar 20 segundos para pegar aquilo que te distrai. Então, claro, você não pode colocar o WhatsApp web no computador, porque aí não tem graça, né? E você tem que colocar o celular a um lugar que você tem que se levantar, andar até chegar no celular e pegar o celular, de modo que seja, porque o nosso cérebro quer que a gente fique na inércia, né? De modo que seja mais fácil você ficar fazendo aquilo que você está fazendo. Sem dúvida. E eu percebi isso quando eu fui escrever, eu antes não pensava nisso, enfim, mas isso me foi muito útil quando eu estava escrevendo meu livro, porque eu percebi que eu tinha a coisa de distrair, e a coisa de estudar é assim, né? Você tem que estudar, aí você tem uma vontade de lavar louça. Não dá vontade de lavar louça quando tem que estudar? Sim. Dá vontade de arrumar o armário, né? De repente, assim, ai, vou baixar a roupa de inverno agora, né? Porque o nosso cérebro a gente quer fugir mesmo daquilo que nos causa desconforto, né? E é difícil a gente pensar no finalmente. Então, e você teria feito alguma coisa diferente do que você fez? Olha, diferente, eu teria talvez focado um pouco mais em arte, talvez É uma armadilha, né? Mas é uma armadilha, não é? Você começa a ler o livro e se anima e diz assim, agora eu vou ler esse livro inteiro. Você fala, nossa, eu li esse livro inteiro de direito de trabalho, é ótimo. Eu li vários livros de capa a capa. Mas o estudo para concurso, às vezes, se você pensar um artigo. Peraí que deu uma travadinha de novo. Preciso que você fale de novo. Peraí. Volta. Oi, é a minha ou é a sua? Eu acho que é essa, eu não sei. Pessoal, tá travando a minha ou tá travando o Everton? Vocês podem me dizer? Porque para mim parece que tá bom e ele tá travando, mas aí pode ser que seja o meu, entendeu? Que às vezes é a minha conexão que tá aqui. Ah, travou, era o seu mesmo, Everton. Mas voltou? Então, agora eu acho que sim, eu acho que voltou. Diga, você então, hoje você selecionaria no livro aquilo que pode estar mais na moda. Aquilo que é importante para tentar
ler o máximo de matérias que são mais assim, mais cobradas do que estudar, às vezes, uma questão mais periférica, ainda que numa doutrina de direito do trabalho, direito processual do trabalho. Era uma pincelada, um artigo científico, uma questão específica, moderna, recente, para estudar. Eu teria feito isso, porque eu acho que eu li muitos manuais que muitas coisas não são cobradas em concurso. Mas você não viu que eu acho que agora também tem mais opção. Assim, por exemplo, a gente tem a revista do tribunal, o TRT9 também é revista. As revistas, a nossa aqui, que eu estou bem feliz que eu tenho artigo nela, as revistas, agora tem mais revista. Tem mais livro, que é coletânea de artigo. Então, assim, você não vai comprar um livro Você não vai comprar um livro de dano existencial para estudar para o concurso. Mas você pode ler um artigo de 9 páginas de dano existencial e aquilo vai te dar o que você precisa. Não é assim? Assim, hoje você tem essas opções, né? Exatamente. Isso que eu penso hoje, que eu teria feito diferente na minha preparação. Seria um estudo um pouco mais específico e voltado para o que tem mais possibilidade de cair na prova, e não... Mas assim, é como você disse anteriormente, tudo que você estuda, nada é perdido. Então, sem dúvida, os princípios, tudo que eu estudei nesses manuais, que eu li integralmente, me ajudaram de uma forma ou de outra. O Guilherme não leu. O Guilherme não leu. Eu li aquele Maurício Godinho inteiro, gente. Eu E também. li a Alice Monteiro de Barros inteira. Uhum. Inteira. Eu li o José Afonso da Silva e depois eu queria ler mais um de Direito Constitucional. Eu falei, não. Direito Constitucional. Mas é porque a gente fica... quanto mais... Isso é uma coisa que o pessoal percebe, acho que todo mundo tem isso, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que falta. Não é? Sim, sim. Mas assim, o que também acho que conta muito, além dessa base doutrinária, de estudo, em concurso eu acho que conta muito quem quer mais, a motivação, sabe? Você tem que ter aquele objetivo. Eu não sei se pela minha origem, assim, às vezes quando eu ia muito mal numa prova, eu me sentia motivado a estudar mais. Eu não ficava assim, claro, ficava um pouco triste no primeiro dia, mas no outro dia eu falava, não, eu não vou errar isso aqui de novo, eu vou me dedicar mais, vou melhorar. Então isso mostrava o quanto eu queria aquilo. Então isso eu acho que, para ser generoso, assim, eu acredito que um terço é motivação, um terço é estratégia e um terço é conhecimento. Mais ou menos assim, para ser aprovado. Dentro das estratégias, uma coisa que eu costumo dizer, que na aula de estratégia de estudo também vou falar, eu também na época depois eu li a Volha, gente, mas eu demorei para ler a Volha. Eu não me conectava com o jeito dela escrever, depois é que eu gostei mais. Mas é você escolher também algumas disciplinas que você vai se destacar. Porque, assim, quem quer ser juiz do trabalho está estudando direito do trabalho e processo do trabalho. Então, não adianta você ficar o cara do direito do trabalho e processo do trabalho, porque isso aí você está concorrendo com gente muito parecida com você. Então, você também tem que ir para algumas disciplinas que outras pessoas tenham mais dificuldade para você se destacar também. Ou você pensou nisso? Não, para a primeira fase, justamente, assim, porque, assim, o direito do trabalho, direito material, direito processual, você tem a obrigação de saber, porque todos que estão nesse nível de uma prova discursiva ou de sentença sabem muito essas matérias. Então, isso é mais que obrigação. Agora, quando você vai para um direito constitucional, um direito administrativo, um processo civil, aí nem todos já têm aquele conhecimento mais profundo. E eu concordo, que é isso que acaba fazendo a diferença nas provas, né? Ainda que você consiga o mesmo nível de todos, em direito material do trabalho, direito processual do trabalho, se você se destaca nessas matérias que são tidas por alguns concurseiros como periféricas ou de segunda importância, você aprova. Então, eu focava muito nessas matérias, sem dúvida. Principalmente direito processual civil. Eu odeio processo civil, menino. Nossa Senhora. Ai, Jesus me abana que eu tenho que estudar esse processo civil de vez em quando até hoje. Mas eu sabia que isso ia ser assim. Então a gente vai... Por isso que é legal você saber aquilo que você pode... Por exemplo, eu não gostava de direito administrativo na época. Depois eu descobri que é porque eu não tinha tido bons professores que me deixaram alegre, assim, que me deixavam com vontade de estudar. Quando eu fui estudar para o concurso de direito administrativo, eu descobri que, na verdade, eu não achava ruim. Eu gostava. Exato. Eu só não tinha estudado do melhor jeito, sabe? Isso que eu ia falar. A gente aprende a gostar, a gente estuda tanto, por exemplo, processo civil, processual civil, que é uma matéria mais técnica, mas quando você começa a estudar, ler um bom livro, ver uma jurisprudência, um informativo comentado, você aprende a gostar da matéria. Então, acho que isso é o mais interessante de quem tem esse foco e deseja, você aprende a gostar e o estudo se torna uma coisa mais lúdica, assim, né? Não se torna uma coisa tão densa e tão pesada.
Até porque a gente estuda, né? Quem é que está dizendo aqui que decidiu destacar? O Guilherme disse que ele se destacou em criança e adolescente, que de fato não é uma coisa que todo mundo vai atrás para ver. Então, já o meu é direito civil, porque eu sou professora de direito civil há 25 anos. Então, eu sabia que era isso que era o meu, né? Eu gostava não de saí nada da minha previdenciário. zona de... Ó, Eu gostava de eu nem saí da minha zona de previdenciário, conforto, gosto. para dizer a verdade. O previdenciário cai um monte de questão, é importante Isso. também, Uhum. né? Por isso que é importante, porque às vezes assim, o pessoal dizia, eu sei tudo direito penal, dizia grande coisa, cai duas questões, filha, não vai fazer esse destaque todo na tua vida, não adianta. Até se você gosta tanto de direito penal, vamos ver se você está no concurso certo, né? Porque a gente foge do direito penal Talvez e no vai Ministério fazer Público, né, seja mais seu no forte. máximo, né? Ó, é isso mesmo. Everton, muito obrigada. Eu vou ver Eu se agradeço. o nosso querido Bruno entra aqui, Maliari, nosso terceiro convidado. Daniel Lisboa está aqui. Não sei se você também foi aluno do Daniel, porque eu sei que Aprendi muito com o professor Guilherme Daniel e agradeço. Lá na PUC, lembro muito das aulas dele. Nossa, excelente professor. Excelente professor, né? Eu sei, Daniel é parceiro, nós já participamos de vários eventos juntos, dando aula, e eu sei que ele realmente é uma referência para o pessoal, o Papa Vagas. Para quem não sabe, quando eu fiz concurso, na época foi mais ou menos na mesma época que nós passamos, ele passou um ano antes, e ele, embora ele seja bem mais jovem do que eu até, eu me lembro que a gente começou a correr um boato naquele Correio na Web, que era um site que tinha na época, que era o que tinha, não tinha muita coisa, que o Daniel Lisboa, na verdade, não existia. Ele tinha sido uma pessoa criada pelos tribunais para quando diziam assim, mas ninguém passou nessa prova. Não, o Daniel Lisboa passou. E aí, na verdade, tinha um boato de que ele não era uma pessoa real, que ele era tipo um avatar na época, um personagem que tinha sido criado pelos tribunais. E aí, quando eu o conheci, eu falei, mas olha, tá vendo? Como, é claro que existia, né? Mas para você ver o Papa Vagas, o Papa Concursos que Daniel Lisboa era, né? Então, há muito, e além de tudo, ele sabe ensinar isso é muito importante mesmo. Mas a gente sabe que é essa persistência e a técnica e tudo mais, né? Então, eu fico muito feliz quando eu escuto as pessoas que tinham esse sonho desde sempre e quiseram, porque o meu chamado veio mais tarde, mas quem já tinha esse pensamento e foi se dedicando e direcionando, eu acho que isso é muito legal. Então, obrigada, Everton, por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço, André. Espero que sirva de motivação para os alunos aí. Então, diz o seguinte, dá tempo do povo estudar? Dá tempo para o povo estudar, não dá? Dá tempo, né? Não adianta, pode trabalhar, é possível conciliar, é só ter vontade e motivação para querer o cargo. É isso aí. Obrigada. Se você quiser, você pode apertar o xizinho ali em cima, que aí você sabe. Sim. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau. O Bruno, gente, vai entrar pela Ematra. Estamos até... A Patrícia está colocando aqui, gente, as informações sobre o curso. E lembrem-se que... Até a gente colocou ali, existe, depois eu descobri, né, Daniel? Então, existe, né? A gente que sabe. Eu vou aproveitar para falar para vocês que, inclusive, a gente colocou 120 horas ali, mas, na verdade, são mais de 120 horas. Vai dar em torno de 150 horas, porque tem algumas aulas bônus que são disponibilizadas. Tem uma aula minha que vai ser disponibilizada, acho que amanhã já, de tendências e decisões do STF em matéria trabalhista, que é um tema importantíssimo para a prova. Então, as ADPFs, não só as ações diretas de inconstitucionalidade, mas as ADPFs, que tratam da súmula 277, considerada inconstitucional, questão de demissão coletiva, despedida coletiva, a negociação coletiva. Então, decisões nessa seara, aquilo que veio a partir dos temas. O tema 1046 também vai ser objeto de uma aula que vai ser disponibilizada para vocês. Então, nós vamos ter várias aulas que também vão ser disponibilizadas, aulas bônus, e as aulas que estão sendo preparadas de forma inédita. Então, eu chamo de aula bônus aquelas aulas que eu já tinha preparado antes, porque a proposta desse curso é que sejam todas aulas inéditas. Então, as aulas disponibilizadas como aulas do curso são inéditas, e as aulas bônus são aquelas aulas que eu já preparei, e até já dei em outros cursos e tudo mais. Obrigada, Daniel. A Ematra 9, a Ematra 12, nós estamos fazendo isso com muito carinho,
com muita dedicação para que tenha bastante conteúdo e também estratégia para vocês. Então, depois a gente vai ter os professores também com resoluções de questões. E os professores que vão dando as disciplinas também já vão passando dentro daquilo que tem sido mais cobrado. Por isso que a gente trabalha bastante esse período, né? E vamos trabalhar com estratégia também. Eu preciso que a minha querida Nara veja se o Bruno já está a postos para entrar pela Matra 9. Deixa eu ver aqui se ele está aqui, porque aí a Nara está por ela, né? Vamos ver que a gente consegue. Ver se ele entra aqui. Nós temos juízes federais no corpo docente, nós temos juízes do trabalho, provavelmente teremos uma juíza estadual da área de psicologia jurídica, que são temas novos que vão cair, né, gente? A gente tem agora que falar sobre prova digital, a gente tem que falar, tem até economia comportamental, tem as questões algorítmicas, então, assim, tem muito tema novo que a gente tem alguma ideia do que possa ser cobrado, mas vocês sabem que isso também é novidade, então a gente não tem questões antigas para ver. Nós temos certeza de que a reforma trabalhista vai ser, né, muito cobrada, porque isso não aconteceu ainda, e inclusive depois da reforma a gente já teve alterações legislativas, principalmente na área de teletrabalho, né, e também, eu falo teletrabalho porque é o mais recente, sobre isso eu também tenho artigo, vou disponibilizar para vocês também, o professor Oscar Crost fala muito sobre teletrabalho, depois eu vou passar para vocês o blog também. Quem já está inscrito no curso, e vai receber também esse material complementar, não só na plataforma, mas no nosso grupo de WhatsApp, porque às vezes são indicações de leitura, indicação de link direto para um artigo sobre determinado tema, que aquilo pode ser interessante, porque eu sei, a gente não vai, né, ler livros enormes inteiros agora, principalmente de determinados temas, mas vocês têm que ter as noções gerais. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. Ele está pronto, mas ele não está aceitando. Vou convidar de novo. Convidei, tá? Ver se ele entra aqui comigo. Então, a gente chama vocês, porque é aquele negócio. Ó, hoje eu estou com uma camiseta alusiva, adoro. Essa camiseta é minha, de coleção minha, porque eu faço camisetas com mensagens, camisetas de militância. Essa camiseta que está escrita trabalha em casa e atrás é ou mora no trabalho. Ela é de 2020, por motivos óbvios, né? Se a gente trabalha em casa ou mora no trabalho, são camisetas reflexivas, então acho importante. E agora, bom, o que mais que eu quero dizer para vocês? O grupo de WhatsApp até já está formado, a partir de hoje eu vou começar a colocar temas, já vou colocar material, tá? Eu e a Nara. Os professores vão mandando os materiais, a gente vai colocar ali, mas o material também predominantemente vai para a plataforma, a aula do professor Kleber também. Vamos conversar sobre os temas mais importantes, porque eles são realmente fundamentais para nós, e apesar de eu saber que sim, o direito do trabalho é fundamental, e que todo mundo está estudando, ainda assim, eu acho que a gente precisa disso bem forte, né? A gente precisa do direito do trabalho estar tinindo, principalmente com aquilo que é novo. Agora sim, acho que Bruno está entrando. Olá! Está me ouvindo, Bruno? Sim. Ah, que bom. É que eu não tenho muito jeito com isso, porque desde a época de concurseiro, eu não tenho mais rede social. Gente, eu estou impressionada, porque o Everton também não é chegado, nem o Guilherme. E como a minha vida é muito das mídias, das redes sociais, eu tenho as aulas divulgadas e as lives que a gente sempre faz, eu estou começando a achar agora que eu é que sou estranha, porque vocês três não são chegados. É isso, gente, vocês vão estudar para o concurso, depois dessas lives vocês vão sair da rede social e vão estudar, isso sim, bonitos. E vamos fazer o curso. Boa noite, Bruno, obrigada, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra poder conversar com você, assim como foi com o Guilherme, com o Everton, sobre as experiências de vocês. A Nara está aqui para o nosso devido suporte aqui. E eu sei que você fez audiência o dia inteiro, então, porque a vida não é fácil do juiz do trabalho, meu povo, não tem moleza não, né? É bom todo mundo saber, né, que vale a pena, mas também não é moleza, né? Não é moleza. Você sempre soube que você queria ser juiz de trabalho?
Embora você tenha... Eu vi que você advogou por 10 anos. Eu também. Eu advoguei por 10 anos. Então, a gente não é daquela turma que passou no concurso com 25 anos, né? Mas você já tinha esse sonho, ainda que distante. Você só não sabia se ia ser do trabalho, é isso? Na verdade, primeiramente, né, boa noite, então, a você mais uma vez, André, muito obrigado pelo convite, eu agradeço imensamente, sinto-me muito honrado em receber o convite, tanto o seu convite como o da Ematra Nova, a qual tenho um carinho imenso, e qual eu fui aluno da Ematra Nova, tenho orgulho de dizer isso. Também um grande abraço, então, meus colegas, Guilherme, Everton, e assim como o Felipe Calvê, nosso atual presidente da Ematra Nova. Assim, André, na verdade, o que acontece, né? A princípio, eu sempre tive um sonho distante de ser juiz, né? Mas eu nunca me senti e fiz faculdade particular, então, assim, eu sempre achei que não teria condições de um dia, né, chegar a um cargo nesse nível, né? Mas, de qualquer maneira, desde que eu comecei minha faculdade, eu sempre fiz estágio, desde o segundo período, então eu já fui para diversos ramos do direito, eu fiz estágio no PROCON, eu fui conciliador no GCRIM, eu fui estagiário do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, então, assim, e minha vida jurídica estava sempre focado para a área da Justiça Estadual, né? Na verdade, a minha intenção, o meu sonho era ser juiz estadual, juiz de direito. E tanto assim que eu fiz o curso da Emerge, né? Eu me preparei todo para ser juiz de direito, né? Então, assim, meu início acadêmico foi voltado para as matérias de competência da Justiça Estadual. Mas aí, por conta de um concurso que ia ter no Rio de Janeiro, em 2012, eu simplesmente fui para fazer, mas sem uma perspectiva, simplesmente por fazer, e até que eu fui bem na primeira fase. Mas eu fui bem em razão das outras matérias, não por causa do direito e processo do trabalho. Ali eu quase verei. Mas em relação às outras matérias, eu fui muito bem. E aí eu pensei, eu fui tão bem nessa primeira, eu nem tinha estudado, né, para direito processual do trabalho, em direito do trabalho, e eu pensei comigo, eu vou estudar um pouquinho mais e passar rapidamente, né? Mas lendo engano meu, né? Porque o direito do trabalho, o processo do trabalho não é essa tranquilidade toda. E aí não é para amadores, como as pessoas muitas vezes achavam, né? Mas muita gente achava que só falta eu estudar direito do trabalho, né? E aí depois que começa a estudar é que não é bem assim, né? É verdade. E aí, mas eu fui me apaixonando, né? Pelo direito do trabalho e processo do trabalho, fiz vários cursos e ainda tentava conciliar, né, a vida de advogado com a vida de concurseiro. E fui aos pouquinhos melhorando um pouquinho, cada prova que eu ia fazendo, eu ia melhorando as minhas notas, e cada vez eu achava que esse sonho poderia se tornar realidade, né? E cada vez mais focando um pouquinho mais, tirando as coisas que não acrescentavam na nossa vida, e a gente foi trilhando o caminho e até conseguir, enfim, chegar ao objetivo, mas realmente não foi fácil, né? Então, eu estudei, depois daquela prova, em 2012, eu estudei mais ou menos uns 3 anos e meio, até conseguir realmente passar no TRT1, né? E aí, do TRT1... você passou pro TRT1. Porque você também é desse tempo, que eu estava dizendo para o pessoal, a gente é da época que não era concurso unificado nacional, de maneira que a gente fazia, inclusive com uma ideia de que talvez ficasse lá. Quando eu fiz concurso, não tinha remoção, tinha permuta. Ou você fazia outro concurso. A Flávia Gomes, que é TRT9, minha amiga de concurso, minha grande amiga do Paraná, que é colega de concurso, ela fez o concurso do Paraná em seguida. Então, já era, nem todo mundo sabia se ia poder se deslocar dessa forma. Hoje, quem faz o concurso já sabe que sua vida será de deslocamento, provavelmente. É verdade. Né? É verdade. Porque eu acredito até que na nossa época,
por conta de ter muito concurso, né, durante o ano, por vários tribunais, 24 TRTs, né? Então, acho que não é que seria mais fácil, mas a gente se preparava melhor, conseguia treinar melhor, né? É igual... Isso que a gente estava falando, que eu estava falando com o Guilherme. A gente tinha mais oportunidade de pegar cancha de concurso, né? Exatamente. E cada vez melhorando mais, né? E cada prova, porque uma coisa é realmente a gente treinar, né? Estudar, e eu tentava fazer essa simulação também, assim como o meu colega Everton, né? Eu ia para a biblioteca, colocava o tempo, tentava fazer as provas anteriores, tentar simular, né, como seria a prova, mas obviamente, né, é muito diferente. Em que peça a gente tente, né, simular, mas o nervosismo, né, tudo o que envolve, né, uma prova é um pouquinho diferente, mas de qualquer maneira era um treino, né, um treino forçado, esses vários concursos que se davam durante o ano. Então, nesse sentido, me ajudou bastante. Isso da gente poder fazer vários por ano, é isso que eu falei, pessoal, também acho que não vale a pena, para quem quer ser magistrado, magistrada, fazer outros concursos. Porque aí, devo fazer então da AGU porque está aberto, vou fazer de procurador do Estado que está aberto, porque eu acho que a magistratura é um chamado muito específico. E da pelo menos magistratura do trabalho mais ainda, né? Mais ainda. Em que pese eu achar que a minha formação jurídica voltada para a área estadual, né? Então era muito bom em direito penal, muito bom em processo civil, direito civil, eu adorava. Então eu brincava nessas questões, né? E eu acho que esse diferencial que realmente me ajudou para a aprovação. Eu encontrei posteriormente a hoje desembargadora Marisa, lá do TRT1, que ela foi uma das examinadoras da minha prova discursiva. E ela falou para mim, ela falou assim, Bruno, a sua prova foi diferente de tudo que eu vi. Porque o que acontece? Normalmente, né, isso não tem jeito, a gente tem que ter o básico, né? Então, todo mundo vai estudar pelo mesmo livro, todo mundo vai fazer os cursinhos, todo mundo vai ter a videoaula do YouTube, todo mundo o material vai rodando e todo mundo tem o mesmo conhecimento. Então, aquele que tiver um diferencial, alguma coisa diferente, vai chamar a atenção do examinador, né? Então, foi isso que a Marisa me disse, olha, alguma coisa tinha diferente na sua prova, né? Alguma coisa me chamou a atenção na sua prova. E foi exatamente isso, uma visão diferenciada em relação a determinados institutos, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse período dessa advocacia que eu exerci muito tempo na área estadual me ajudou bastante, né? E meu estudo inicialmente voltado para a estadual. E depois, obviamente, passei 3 anos e meio suando em bicas para entender o direito do trabalho e processo do trabalho, né? E você achou que a tua experiência, porque para mim, pelo menos, claro, eu sou professora, então já era professora antes, acho que isso me ajudou muito na prova oral. Na prova oral, você percebeu essa diferença de você ser uma pessoa com experiência no geral, como advogado, por esse tempo, com atuação em outros ramos? Na prova oral especificamente, você viu isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o período na advocacia me ajudou bastante em relação a isso, né? Até porque eu já fazia sustentações orais no Tribunal do Rio de Janeiro, eu já fazia sustentação oral também no TRT9, depois quando comecei a ganhar um pouquinho mais de cancha no direito de processo do trabalho. Então, essa experiência já fica mais fácil em relação, óbvio que tem todo o nervosismo, né, da prova oral, né, é muito tenso, né, tudo que envolve a prova oral, porque você está, né, no meu caso foi 1h30 de arguição, de prova oral, está 1h30 do sucesso e do fracasso, né, então a pressão é muito forte, né, mas de qualquer maneira eu estava tranquilo, então, por conta dessa experiência que eu tinha, né, de advogar, de estar sempre em audiência, de fazer sustentações orais. Mas quando a coisa é para você mesmo, né, a questão fica mais complicada. É diferente, claro. É diferente, E você... mas me ajudou bastante.
eu perguntei para os meninos, queria saber de você também. Você é uma pessoa que é um aprendiz, um estudante mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico? Você sabe? Olha, Você percebe isso em você? na hora do estudo, eu sou visual. Na hora do estudo, porque de resto eu não sou nada visual. Porque até minha esposa reclama de mim que eu não lembro de ninguém, a pessoa, né? É que eu não tenho, eu tenho problema em relação a lembrar das Fisionomia. pessoas, né? Visualmente, mas em relação ao estudo, totalmente visual. Eu fazia, os meus resumos era todo através de esquemas, em organogramas, né? Então, o meu estudo se baseava... Ah, tá. E, Então você é visual, mas um pouco sinestésico, porque precisa e, ter esse sistema meio de mapa e mental, assim, né? eu lembrava, né, das figuras que eu fazia, né? Então, no meio da prova, eu lembrava que eu fazia um esquema para lá, um esquema para cá, lembrava da forma como eu estudava e sempre vinha em mente isso, né? Então, mas eu escrevia bastante também, né? Eu fazia muito resumo, meus livros eram todos marcados, então... Ai, sei bem, adoro. Ai, tão bom, Você, cheio de post-it, cheio de escrito, ai, E eu adoro. não tenho coragem de jogar fora. A minha esposa fica querendo que eu jogue fora os livros. Eu digo, não, esse livro aqui foi o que eu passei, né? Eu não quero jogar fora. Está tudo marcadinho. Ah, mas de 2013, 2000, não importa. Eu não quero, deixa ele aqui, né? Imagina eu que tenho meu Código Civil, que foi o primeiro Código Civil novo, porque eu sou idosa, né? Daí eu dei aula no Código Civil antigo e no Código Civil novo. E eu usei aquele Código Civil para estudar, então ele também era todo marcadinho. Eu falava, gente, esse Código Civil ele vai ficar comigo para todo sempre. Isso era 2005, 2006, imagina. Mas é que apego, né? Que a gente tem um certo apego para isso, né? Porque mas o que eu acho importante é a pessoa saber o que funciona para ela. E isso também é testando, né, Bruno? Também é vendo o que deu certo, né? Exatamente. E aquilo que, né, a galera estava postando ali, que eu estava acompanhando, é insistência, vontade e principalmente foco, né? E focar. Não deixar que coisas periféricas atrapalhem. Porque realmente, ainda mais agora, né? Acho que está cada vez pior, né? A gente se distrai muito facilmente por qualquer coisa. Então, desde aquela época, acho que na época era Facebook, que era, né, a rede social mais importante lá, eu parei. Eu nunca mais tive qualquer tipo de rede social, né? Por conta disso. E eu vou ser sincero, não me faz qualquer tipo de falta em relação a isso. E me focar, né? E ter a ideia de que se você focar, se você for insistente, uma hora não tem jeito, você vai chegar lá, porque é uma escada que uma hora tem fim. É uma escada que uma hora tem fim, uma hora você chega lá no topo. Alguns vai chegar um pouquinho mais rápido que você, outros não, a depender do foco. Mas se você persistir, se você continuar, se você focar, se você lembrar e se visualizar já no cargo, por exemplo, eu sempre tive isso, de sempre me visualizar já como juiz, mesmo estudando. Então, eu assinava já, óbvio, no rascunho, né? Eu já assinava Bruno Malhares, juiz do trabalho. Eu já assinava como juiz, eu já me via como juiz e eu anotava. Eu tenho até o livro aqui, esses livros que eu não gosto de jogar fora, nas capas tem lá, está escrito lá, com este livro eu serei juiz do trabalho. E tá ali. Gente, que mindset poderoso. Eu chorava, estudava, chorava, essa é a lágrima, eu chorava. Aí eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu chorava, estudava, chorava, estudava. Porque de vez em quando eu tinha uns momentos assim de, gente, mas a minha vida estava andando, eu advogo, a coisa vai bem e tal. Assim, mas não é isso mais que eu quero. O que eu quero é outra coisa, né? E é normal, de vez em quando, dar uma crise, principalmente quando não tem edital. Porque a pessoa está naquela de, ai, para quando? Ai, será? Com o edital, eu acho que dá uma coceira, porque tá aí o edital, agora é isso, né? Eu não sei se você... desespero também, né? A coceira é bem desesperadora, na verdade, né? Porque é isso, e esse edital desse ano, não sei se você chegou a olhar, ele tem matérias novas, diferentes do que
diferentes mesmo, assim, coisas que aconteceram e que as pessoas têm que saber, tipo prova digital, direito digital, Revolução 4.0, isso todo mundo tem que saber, né? Mas coisas do tipo economia comportamental, vieses e escolha de consumo, coisas bem diferentes, entende? A psicologia judiciária, que eu acho que é uma coisa que depois a gente tem que saber e que não caiu para nós, né? Então a gente não estudou isso antes e depois a gente tem que aprender a conversar com as pessoas na sala de audiência e tudo mais, e tentar entender o que se passa, e isso agora está lá. Então, é claro que fazer questão objetiva desse tipo de matéria não é exatamente o mais simples, mas acho que noções gerais, todo mundo agora vai ter que ter aquilo, o que está sendo visto, né? Do que se está falando, porque não vai bastar, inclusive está muito claro pelo edital, que provavelmente nós vamos ter muita aplicação, né? Acho que a gente vai ter bastante aplicação, como já tinha algumas provas. Alguns regionais faziam mais questões de prática, né? De casinhos concretos, e outros regionais faziam mais provas bem de artigo legal e de texto, com aquela pegadinha do não, do sim, e a última prova já unificada já mesclou dos dois, né? Eu estava vendo a prova de Direito Civil, ela é predominantemente prática, mas se você não souber a teoria, aquilo também não avança, né? Mas é importante porque até a sua experiência pretérita para a prova objetiva vale muito se cai em casos práticos, né? Sem dúvida. É aquilo que eu estava dizendo, né? Tem que ter uma visão ampla do direito, né? Não pode ser focado naquilo, porque o que vai diferenciar o concurseiro que vai atingir a aprovação e o que não vai atingir é esse diferencial, é o que de diferente, né? O examinador tem que verificar, olha, aqui tem alguma coisa diferente, né? Alguma coisa que sai um pouquinho da caixinha, daquele modelo padrão, né? Então, como é que você vai adquirir esse conhecimento? Não é nos mesmos livros que todo mundo lê. É aquilo que eu estou falando. Não que você não tenha que ler, você vai ter que ter a base, né? Mas fora da base, você vai ter que buscar substratos em outros conhecimentos, né? Por isso que eu achei que, no meu caso, esse foi o meu diferencial, e dito, inclusive, pela própria examinadora, né? Ai, que coisa boa, né? Ai, Bruno, eu vi que você passou, então, você tomou posse no dia do seu aniversário de 36 anos. E eu acho muito importante a gente falar para quem que tem um pessoal com 24, 25, 26, aí tem gente com quase 30, dizendo, ai, mas será que agora? Gente, você tomou posse com 36 anos, né? Eu tomei posse com 32. E eu lembro que tinha já gente dizendo, eu tenho gente do meu concurso, que o Sérgio é o mais velho de nós, e ele também já tinha mais de 35, imagina, né? E isso pelo contrário, acho que até, inclusive na prova de títulos, isso fez toda a diferença na minha vida, com certeza, porque o pessoal jovem não tem titulação, né? A gente que é mais velho tem titulação, e aí tem títulos, pelo menos, para mostrar, né? Mas para a gente não achar que o sonho tem data, né? O sonho não tem data de nascimento e idade para o sonho da magistratura, né? De maneira alguma, muito pelo contrário, né? Cada vez mais idade, ainda mais se você ainda estiver já trabalhando, né, no mundo jurídico, enfim, você tem cada vez mais cancha, né? Eu acho que, muito pelo contrário, você tem ferramentas maiores, inclusive, em relação aos mais jovens, né? Óbvio que, de repente, para mirar uma promoção para ministro, para desembargador, de repente não vê tempo, né? Mas ser juiz de primeiro grau é maravilhoso. Você vai decidir... Ai, para juiz de piso, que delícia, adoro! Para aderir ou não ao seu voto, entendeu? Então, assim, é muito relativo. Isso é o que realmente você quer da sua vida, né? E foco, né? Aquilo que eu falei. Porque eu comentei contigo em relação ao aniversário, porque eu acho que a gente tem que ter, e principalmente na hora que a gente está estudando para concurso, focos, né? E metas para a gente cumprir rápido, metas de médio prazo e metas a longo prazo, né? Entre essas metas que eu coloquei para mim, seria passar até os 35 anos. Essa era a minha meta, isso estava na minha cabeça, que eu deveria passar até os 35 anos.
Não que eu não iria parar de estudar, mas eu coloquei isso na minha cabeça e fui estudando com esse pensamento. E aí, um pouco antes de eu passar no TRT1, e eu já estava quase para completar 36 anos, ou seja, minha mente estava indo para o ralo, né? Eu fiz uma prova excelente no TRT2, uma sentença maravilhosa, que eu falei, agora vai, porque caiu exatamente tudo aquilo que eu sabia. Eu fiz uma sentença maravilhosa, acho que nem hoje eu faço uma sentença tão boa como aquela que eu fiz. Mas esperando uma nota boa, pelo menos para que seja possível para passar para a prova oral, fiquei com 5,85. E na minha época era 6, né, para passar. 5,85, eu falei, não, mas estava tudo certo, mas o plano estava certo, eu ia passar até os 35 anos, eu ia tomar posse até os 35 anos. Faltou combinar com os russos. Tem alguma coisa errada. E durante o TRT2, as provas do TRT2 já estavam iniciando as provas do TRT1. E aí eu consegui passar na segunda, porque cada vez mais vai ficando mais, não é mais fácil, né? A gente vai criando canto, vai passando as partes, né? Isso, exatamente. E voltei para a prova de sentença no TRT1. Só que eu fiz uma prova, ao meu ver, eu não gostei da minha prova de sentença. Porque eu achei que se eu fiz aquela prova maravilhosa do TRT2 e fiquei por 15 décimos, essa prova eu não vou conseguir passar, né? O que aconteceu? Passei e tomei posse exatamente no dia do meu aniversário, ou seja, antes, né, porque eu nasci 7 da noite, tomei posse quase meio-dia, então cumpri a meta. Olha, vou te falar, a frase que eu uso, que até eu tenho no meu livro sobre transição de carreira, é a seguinte: as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Era para você passar nessa prova, desse jeito, tomar posse naquele momento. Aconteceu o que era o melhor para você. Às vezes, na hora, a gente não se dá conta, né? E depois é que a gente vê que sim, aconteceu aquilo que era o melhor para a gente. As coisas vão se encaixando depois de um certo tempo, né? E isso é a maturidade também, e a gente ir percebendo isso. E você estava já tem essa fase que o pessoal tem que ver, que é isso, de repente você sempre passa na primeira prova. A primeira prova não é mais um problema, de repente você sempre passa nela, né? Assim como de repente você começa a passar nas segundas. Aquilo, não é que é de repente, eu falo de repente depois de todo um conjunto, né? Mas em um dado momento você pegou o jeito das respostas, das perguntas, né? Você já sabe mais ou menos o que se espera. A Cris Ferraz colocou aqui que ela tem 46 anos e ela vai ser juíza de trabalho agora nesse concurso. É isso mesmo. Você decidiu, agora você vai fazer a sua parte nisso. É isso mesmo. Então, você vai estudar e você vai entrar e vai ser lindo, porque a gente vai com isso na cabeça, sem esquecer de estudar, claro, porque, né, a gente sabe que tem o tempo certo dentro daquelas nossas condições. Então, acho que isso é muito bom. E você gosta da carreira, você está feliz? Você está feliz como juiz de trabalho? Eu estou feliz com o serviço de trabalho, não me arrependo de nada que passou, faria tudo de novo, até em dobro. Então, ou seja, vale a pena, pessoal, vale a pena, foca, se é isso que você deseja, agora, tem que ser aquilo que você realmente deseja, né? Porque realmente não é fácil, não é uma carreira fácil, mas para mim, eu sou muito feliz, eu sou muito realizado por ser juiz do trabalho. Gosto muito da carreira e não me vejo hoje trabalhando mais em qualquer outro tipo de profissão. Ai, que bom. Gente, é assim. Eu acho que a magistratura tem um pouco isso, e a magistratura do trabalho que é mais direcionada. Então, claro, a pessoa odeia direito do trabalho, não vai dar certo, não é a sua praia, né? Mas às vezes ela nem sabe exatamente, começa a estudar e diz assim, gente, direito do trabalho, olha aqui, né? Que bom, você tem que gostar de ouvir problema, de resolver o problema, né? Porque eu costumo brincar com a turma, quando eu dava aula na graduação, eu dizia, pessoal, assim, você quer ouvir boas notícias, gente só contente, você tem que fazer turismo e hotelaria. Se você não gosta de problemas, se você não quer ouvir gente reclamando, você não vai fazer direito. Nós somos resolvedores de problemas na magistratura, de preferência ajudando as pessoas a resolverem seus problemas também pela conciliação. Então, são tantas coisas que a gente pode fazer,
para isso ser completado para a jurisdição, né, para as pessoas resolverem as suas questões. Então, eu te agradeço muito por ter estado aqui conosco também, Bruno, fechando o nosso trio de juízes falando sobre a sua experiência no estudo e na efetiva aprovação e na sua carreira. Vocês todos convidados e convidadas, então, para o nosso curso preparatório, EMATRA 9 com a EMATRA 12, os cursos, o que antes, quando eu fiz, mal tinha curso, estava tudo começando, agora é diferente, a gente vai já começar para ajudar as pessoas a entenderem qual é a sua forma de estudo, além do conteúdo, e a gente traz o conteúdo de uma forma um pouco mais fácil, para a pessoa não precisar tanto caminho das pedras. Eu não acho que todo mundo tem que passar pelos perrengues que eu passei, então acho que a gente pode ajudar as pessoas a pularem alguns perrengues, e irem àquilo que interessa. Não é bonito também o tempo todo dizer, ai, isso aqui foi tão horrível, não precisa, né? Então, acho que a gente pode contribuir. Por isso que a gente está escolhendo os professores com esse carinho todo e todo mundo muito comprometido em trazer o seu melhor, seja em aula síncrona, seja em aula gravada, o nosso grupo para troca de experiências, a troca de ideias. Acho que é importante para as pessoas irem dizendo as suas angústias, né? É duro passar por isso sozinho. Eu, quando fiz o concurso, era só eu não tinha nem com quem conversar, sabe? Então, para mim era muito difícil. E acho que não precisava ser assim. Eu vejo que tinha tanta gente que tinha... Quando eu ia fazer prova nos lugares, tinha gente em grupo, todo mundo junto. Eu dizia, ai, deve ser tão legal vir com todo mundo junto, todo mundo estudando, todo mundo trocando ideia. Eu estava sempre sozinha. Então, eu acho que não precisa. Hoje, eu preferia ter tido essa possibilidade de, nos cursos, conhecer as pessoas e tudo mais, né? Então, muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. André, você, aproveitando da gancho, né? Sem querer me alongar mais, porque eu sei que já fugiu da hora aqui, mas você perguntou aos meus colegas o que faria diferente, né? Então, e aí eu vou aproveitar e falar o que eu faria diferente. São duas coisas que eu faria diferente, tá? Teve uma vez que um professor meu lá no Rio de Janeiro falou assim, olha, você é excelente, você tem boas ideias, você tem um bom raciocínio jurídico, só que você nunca vai passar. Eu vou explicar o motivo pelo qual você nunca vai passar da forma como você está fazendo. Eu falei, mas o que é, professor? Pelo amor de Deus, fale. Você nunca vai passar com esta letra que você tem. Esse garrancho que você tem, você nunca vai passar, porque ninguém vai ter condição de ler. Né? São tantas provas, né, que simplesmente o examinador vai pegar outra prova e não vai ler. Então, essa é uma coisa, né? Ter feito a caligrafia de forma, né, antes, né, não precisava chegar tanto, queria ter uma letra melhor antes, e a partir daí que realmente eu comecei a passar para a segunda fase de sentença. Então, as pessoas que não têm letra bonita, igual eu não tinha, hoje a minha letra é boa, é bonita, façam um curso de caligrafia, ou então faça em casa, treine em relação a isso, que vai ser muito importante. E a outra coisa é não ter entrado antes para a escola da magistratura do TRT9, que depois que eu entrei, me ajudou muito. Tanto é que no meio enquanto eu estava ainda sendo aluno da EMATRA 9, foi que veio a minha aprovação. Então, eu poderia ter entrado antes, de repente, a minha aprovação fosse anterior, né? Mas Você isso, muito obrigado. Isso que você falou da letra, Bruno, eu tenho um amigo que fez curso de sentença comigo e ele não passou porque ele tinha uma letra cursiva que ele considerava muito ruim, então ele resolveu fazer em letra de forma e ele não conseguiu terminar a prova, porque aí ele não tinha prática de escrever e foi horrível, porque ele não conseguiu terminar, porque ele estava lá tentando fazer uma letra que não era a letra dele. Então, assim, acho que isso são coisas que não tem nada a ver com estudar direito do trabalho. Mas você tem que pensar nisso, porque senão você não passa. Mas né? faz parte do concurso, então... Exatamente. Exatamente. Obrigada, Bruno. Gente, obrigada por estarem aqui. Esperamos todo mundo do lado de cá. Quem sabe eles vêm, a uma hora dessa eles vêm dar uma aulinha para nós. Né? Vamos, tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Muito obrigada, tá? Obrigada, EMATRA 12. Obrigada, EMATRA 9. E nós nos falamos com o nosso conteúdo e nos nossos grupos. E vocês fiquem acompanhando aqui, porque de vez em quando vai ter alguma coisa que é liberada para todo mundo, tá?
Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Bruno. Valeu.